Eu acho que eu iniciei. Ok, estamos gravando. Então vamos lá. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aulas anteriores, notas de aula, livro-texto, lista de exercício? Alguém aí resolveu a lista? Já resolveu a primeira lista? Eu resolvi, professor. Ótimo, Mariana. Ok. Achou algum erro no meu gabarito? Eu acho que não. Tá, ótimo, não. É só para, às vezes, se achar que tem algum erro, alguma. Me lembra vocês trazerem. Não criem a fantasia que o que está ali no gabarito está necessariamente perfeito. Eu posso estar errado, tá? Ok? Erros Entendi. acontecem. Meus resultados até que bateram. Ok, ótimo. Bom, então, hoje nós vamos começar o tópico 2, onde nós vamos falar de índice de preços e inflação. Mas antes vamos estender um pouco mais a discussão da aula passada, que me ocorreu alguma coisa aqui. Só deixa eu ver uma coisa aqui primeiro. Thomas Piketty, aqui na... É esse aqui. Acho que eu... Ok. Ok. Se alguém tiver interesse em ver uma visão relativamente recente de alguém que critica particularmente o problema da má distribuição de renda nas chamadas economias de mercados, no regime capitalista, pelo que eu entendo, esse é o texto tido como o melhor, um dos melhores no momento. Eu não tenho opinião direta sobre esse texto, porque eu não li. E não leu por quê? Um motivo principal é que eu não tenho interesse nas questões que o Thomas Piketty levanta. Essa é a realidade. Não tenho mais. Houve uma época que eu me preocupava muito com essa ideia de distribuição, desigualdade, mas qual é a graça de você ser herético se você não for hardcore, né? Então, já que é para eu discordar dos outros, vamos discordar plenamente de tudo. Então, a gente teve aquela discussão na aula passada, a minha avaliação disso tudo é assim, que a chamada economia de mercado, após a Revolução Industrial, nos trouxe para o ser humano uma prosperidade ímpar, e eu não vejo, o ser humano até agora não criou nada muito melhor, não quer dizer que ajustes pontuais sejam possíveis, mas também não quer dizer que isso seja fácil de ser feito. E o último comentário, eu acho assim, o Brasil não deveria ser o primeiro país a tentar as novidades. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, teve uma época que o Brasil tentou muitas coisas em economia, muitas. Fracassou. O que foi? Estou falando. Combate à inflação. Só para não haver dúvida. A inflação que assolou o Brasil ao longo da segunda metade do século passado até 1994, né? Vamos dizer assim, a partir da Segunda Guerra até 1994, a inflação foi um problema sério para o Brasil, particularmente nos últimos anos desse período que eu mencionei, até o Plano Real. Então, nós tivemos ali, além de algumas coisas no meio, falar os momentos mais entre aspas, interessantes. Plano cruzado. Isso que eu posso estar esquecendo alguma coisa. Plano cruzado, plano Bresser, plano verão, acho que era plano verão do mais normal, mas sim, isso deve ser de mais justiça colocar o plano verão aqui, que nunca houve interesse. Acho que a pretensão do pessoal que estava na equipe econômica naquela época de acabar com a inflação. Eles sabiam que aquilo não ia muito longe. Então, plano cruzado, plano Bresser, plano verão, plano Collor. Nada disso acabou com a inflação. Tudo criação aqui da mente dos economistas brasileiros e que, infelizmente, não só não tiveram sucesso em acabar com a inflação, como tiveram um custo. O Plano Cruzado desorganizou a economia brasileira. Simplesmente houve desabastecimento. Você chegava no supermercado, cheio de prateleira vazia. Carne, você não encontrava mais, era praticamente impossível comprar carne. E
Então, a gente teve todos esses episódios fracassados. E isso houve um custo, né? Então, idealmente, acho que assim, o melhor para o Brasil ver com a experiência dos outros países e tentar construir, se aproveitar das experiências bem-sucedidas em outros países, na parte política econômica e outras áreas também. Tá? Eu penso assim, mas, obviamente, no geral, as pessoas não, como vocês bem sabem, as pessoas não concordam, querem criar as novidades aqui no Brasil. Infelizmente, muitas delas não têm um custo elevado para nós, elas não acabam não funcionando e a gente paga um custo elevado por isso. Bom, agora, no final da aula passada, até já tinha passado o horário, a aula foi um pouco mais longa do que o usual, eu levantei uma questão que eu disse que não era fácil você separar a divisão da construção, do preparo do bolo. Eu falei, pensa assim, tem um bolo, quer dizer, uma quantidade de riqueza fixa, que para mim que ela não é fixa, mas tem uma quantidade de riqueza, a gente está preocupado em distribuí-la. O problema é que essa riqueza, a renda tem que ser gerada, os recursos que vão ser distribuídos têm que ser gerados, e a maneira que você divide usualmente vai impactar o processo de geração dessa riqueza. E aí junta com uma outra coisa que eu tinha falado na penúltima aula, sobre a importância dos incentivos em economia. Lembra, uma elevação no preço de um bem cria um incentivo para que as pessoas comprem uma quantidade menor daquele bem. Também cria um incentivo para que também incentiva os produtores a aumentarem a produção daquele bem e, consequentemente, isso expandir a quantidade. Isso deve levar a uma expansão da quantidade ofertada. Aí depois que a aula encerrou, eu lembrei que tinha um exemplo que eu já usei em outras aulas, acho que eu não falei aqui nessa turma, que ilustra muito bem essa questão dos incentivos, e, em particular, ele serve também para ilustrar por que não é fácil separar a criação da renda com a sua divisão. Essas coisas não são estanques. Bom, como é que funciona isso? Vamos pensar. Isso que eu vou trazer aqui, inclusive, na prática, é um modelo econômico bem simples. Tá? E o que é um modelo econômico? Usualmente, o modelo econômico, pelo menos para quem está nesse estágio que os senhores estão, é composto por um conjunto de gráficos ou de equações que nos permite discutir algum aspecto da realidade. Por exemplo, um exemplo do modelo econômico, primeiro modelo, se não um dos primeiros modelos econômicos que as pessoas veem, é esse aqui, modelo de oferta e demanda. Deve ser um asterisco, tá? É um modelo econômico bem simples. Isso é uma descrição acurada da realidade? Não, não é. Não é. Mas esse modelinho simples nos permite compreender algumas coisas sobre o processo de formação dos preços. Pelo menos ele ilustra muito bem, por exemplo, como é importante a interação entre potenciais compradores e potenciais vendedores de um bem para a determinação do seu respectivo preço. Então, eu vou trazer aqui, e a ideia vamos deixar as coisas o mais simples possível para a gente conseguir focar naquilo que realmente nos interessa, o cerne da questão. Então, esse exemplo que eu vou trazer é para ilustrar a importância dos incentivos para a economia, para decisões empresariais, decisões de política econômica, de várias áreas da administração pública, e vai servir para discutir por que não é tão simples separar distribuição da geração da renda. E só para não haver dúvida, eu não tenho nenhuma pretensão à originalidade, acho que de intelectual, de ser o autor intelectual de nada que a gente está discutindo, provavelmente. Tudo aqui que eu apresento, provavelmente, quase certo que outros autores, outras pessoas discutiram antes de mim. Né? Então, por exemplo, o modelo de oferta e demanda que eu acabei de colocar aqui já está
por aí, os economistas já discutem isso há mais de 100 anos. Tá? Certamente eu não sou o pai disso. Bom, vamos lá. Suponha que existam, senhores, duas lojas A e lojas B. Loja A e loja B. A loja A tem o seu proprietário, que pode ser o senhor, pode também dizer o senhor A, que é o dono da loja A, e o senhor B, que é o proprietário da loja B. Esses senhores são amigos, não necessariamente competidores. Aí um dia eles saem para jantar ou para conversar, se reúnem pensando, queremos aumentar as nossas... Como é que a gente faz para aumentar as vendas nas nossas lojas? Aí supõe que eles têm, parece para eles ali uma grande ideia, supõe que isso não existisse. Fazia com que os vendedores recebam uma comissão sobre as vendas. É um procedimento bastante comum, né? Algo bem antigo no comércio. Não sei quando isso surgiu. Vamos fazer de conta que isso não existia. Então, o A e B, um dia conversando, eles têm a ideia de, esse é mesmo, vamos dar para os vendedores uma comissão, assim, um percentual daquilo que o sujeito vender, ele vai receber como pagamento na virada do mês. Aí eles estão conversando e assim, eles não são competidores, eles são grandes amigos. Então, conversam, discutem como é que a gente vai fazer, aí fazem conta, quanto é que a gente pode alocar para isso, qual é o impacto para as vendas. Aí eles decidem, os dois concordam assim, vamos fazer o seguinte, cada um de nós vai na sua respectiva loja alocar 10% da receita das vendas como para fins de comissão, para remunerar os vendedores. Aí e conversa, tudo bem. Aí eles vão embora. Encerram lá o encontro de negócio, conversa, o jantar lá, conversa. Aí cada um vai para o seu canto. Aí no dia seguinte, de manhã cedo, cada um chega lá na sua loja e anuncia o plano que ele discutiu com o seu amigo na noite anterior para os vendedores. Só que na hora que eles anunciam o plano, colocam até no papel, não sei, vai surgir uma pequena diferença. A pequena diferença vai ser a seguinte: o senhor A, fala 10% de cada venda. Então, A explica para os camaradas, olha, você vendeu alguma coisa, você ganha 10% do que foi vendido. Tá? O B, ele fala para os seus vendedores o seguinte: 10% será rateado igualmente entre os vendedores. Tá? Então, ambos alocaram 10% da receita. Só que na hora que cada um foi fazer o anúncio, por algum motivo, o A falou 10%, cada um vender, vira a comissão do respectivo funcionário, ao passo que o B diz, a gente vai, tudo que for vendido, a gente apura o total das vendas, e 10% dessas vendas a gente vai distribuir igualmente entre o corpo de vendedores da nossa loja. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? E alguém gostaria de perguntar, me pedir para esclarecer a diferença na divisão? Nas regras que estão prevalecendo na loja A ou na loja B? Não? Então vamos em frente. Vou pegar esse espaço aqui para continuar escrevendo aqui. Então, agora veja que coisa. Apesar de ambas as lojas terem prometido 10%, terem acordado com os vendedores, anunciado aos vendedores, e terem comprometido 10% da receita para remunerar os vendedores, os incentivos nas lojas são bem distintos. O incentivo varia muito de uma loja para outra.
Por quê? Por causa da regra de remuneração. Vou pegar aqui um exemplo. Suponha, também para deixar as coisas bem simples, que cada loja tenha. Vou usar 10, 100 mil toda hora, só para facilitar as contas. Isso não, por invés de falar 10%, poderia ter falado uma fração genérica alfa por cento. Tá? E aqui eu vou colocar um certo número de vendedores em cada loja, vou colocar acho que 10, também só para facilitar. E o valor de uma venda. Então, suponha que, por exemplo, existe um bem qualquer, não sei, um computador, que vale R$ 1.000, um notebook. Pronto, um notebook que vale preço de R$ 1.000. E um celular, né? Acho que é mais um celular com preço de R$ 1.000. Aí entra uma pessoa na loja A e pergunta a um dos vendedores quanto que. Deixa eu colocar aqui em vermelho. Perdão pela interrupção, só para. Onde vou usar o número 10, números como 10 mil, toda hora, só para facilitar a conta. Suponha que cada loja tenha 100 vendedores, tá? Então, em vermelho, temos aqui o número de vendedores de cada loja. Suponha que, então, uma pessoa entra na loja A, gosta, olha para aquele celular e faz umas perguntas para o vendedor sobre o celular, e o vendedor está tentando convencer a pessoa a comprar. Se a pessoa comprar o celular, quanto que o vendedor vai receber aqui na loja A? R$ 100. Não vai receber na hora, né? Digamos que isso seja no dia 5 de agosto, lá no dia 1º de setembro, ou 2 de setembro, começo de setembro, ele recebe R$ 100, se ele for bem sucedido naquela venda. Está claro isso para todo mundo? Por quê? Ele vai receber 10% de 1.000, e lembra que é cada venda que ele fizer. Tá? Bom, agora na loja B, uma pessoa também entrou e começou a fazer perguntas sobre o mesmo aparelho, que tem o mesmo preço de R$ 1.000. Aí tem um vendedor atendendo a pessoa. Suponha que o vendedor seja bem sucedido em convencer a pessoa a comprar o aparelho. Quanto que o vendedor vai receber? Se o aparelho for vendido, isso vai gerar uma comissão de R$ 100. Mas de acordo com a regra que é em vigor na loja B, que está aqui embaixo, perdão, eu queria circular, acabei riscando, mas essa loja está ali embaixo. Peço desculpas pela péssima caligrafia, mas realmente é muito bom escrever, fácil escrever isso aqui. Número até que vai, mas letra é mais difícil, realmente. Mas de acordo com as regras em vigor na loja B, quando for gerada a comissão de R$ 100, esses R$ 100 se destinam ao bolo, que será dividido igualmente entre todos os vendedores. Como há 100 vendedores na loja B, o vendedor, se tiver sucesso em convencer o potencial comprador a efetivamente adquirir o celular, ele vai receber a comissão de R$ 1. Ok? Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Não? Bom. Professor, eu não entendi a conta. Pode repetir, por favor? Para a loja B ou para as duas? Para a loja B somente. Para a loja B, se tem uma pessoa fazendo perguntas, um potencial comprador, conversando com o vendedor sobre um aparelho de celular que custa R$ 1.000. Se o vendedor convenceu a pessoa a comprar o celular, isso gera uma comissão de 10%, tá ok? Uma comissão de R$ 100, tá ok, Juliana? Tá ok. Aí, essa comissão de R$ 100, quanto dessa comissão vai para o vendedor, que está atendendo o potencial cliente, o potencial comprador? A comissão de R$ 100 daquela venda, ela entra para ir para um bolo que vai ser distribuído igualmente entre os vendedores no começo do mês seguinte. Tá? Então, o que acontece? Aqueles R$ 100 entra para o total de comissão, valor total das comissões, que vai ser dividido entre os 100 funcionários. Eu estou usando o número 100 toda hora só para facilitar a conta.
R$ 100 dividido por 100 funcionários dá quantos reais para cada funcionário? R$ 1. Consequentemente, se o vendedor da loja B tiver sucesso em convencer o comprador, o cliente a comprar o celular que ele está interessado, ele receberá, no começo do mês seguinte, R$ 1 de comissão na prática. Ok? Ok, professor, entendi. Obrigada. Tá? Mais perguntas, gente? Bom, então, pergunta agora. Qual das duas lojas adotou um incentivo mais eficaz para aumentar as suas vendas? A loja A ou a loja B? Seu objetivo é aumentar as vendas. Loja A. Cuidado, hein? Tá todo mundo aí escrevendo cuidado, isso é feio, hein? Tá certo, mas é feio. Resposta correta, mas é feio. Não, Matheus, é a loja A. Tá? Para aumentar as vendas, é a loja A. A loja A. Tá? A loja A tem... E o truque é simples. Cada venda que o indivíduo efetuar, ele recebe 10% daquela venda. Enquanto na loja B, o camarada vai receber 1% daquela venda, tendo visto os números que a gente colocou aqui. Tá certo? Agora, deixa eu responder 2 perguntas. Por que motivaria mais os vendedores? Criou basicamente, a ideia aqui é simples. Inclusive, a gente pegou duas potenciais vendas de R$ 1.000 na loja A e na loja B, justamente para deixar claro que quem conseguir fazer a venda de R$ 1.000 na loja A ganha R$ 100, o vendedor, enquanto na loja B ele ganha R$ 1. E a Monique Lane, o nome desse tópico? Não tem nome, estamos fora do... A gente ainda não começou, terminamos o tópico 1 e ainda não entramos no tópico 2, tá? Então estamos fora do livro, Monique. Mais perguntas, gente? Bom, tivemos... Então, a gente tem essa... Então, basicamente, economia, tem uma área de economia, teoria dos contratos, vamos dizer assim, teoria dos jogos, que gira em torno desse tipo de... Não só... Acho que é muito amplo falar em teoria de jogos. Teoria de jogos não lê só isso, mas há áreas da economia que giram em torno de questões desse tipo. Qual é a melhor maneira de desenhar a remuneração dos administradores de uma firma, dos empregados? Tem toda uma área de microeconomia. Eu acho que não é absurdo dizer que ela é dedicada a isso. Né? Então, algo muito importante. Esse estudo dos incentivos é o núcleo do estudo da economia, como o estudo das ciências econômicas. Bom, e que realmente pode... for pensar o trágico nisso, ou interessante, depende, mas o que chama atenção é que as duas lojas alocaram o mesmo percentual do faturamento para remunerar os vendedores, mas uma vai ter mais, a princípio, tudo mais constante, deve ter mais sucesso em incentivar, fazer com que suas vendas cresçam do que a outra. E agora, eu usava esse exemplo, já usei em vários cursos que eu lecionei, só para ilustrar a importância dos incentivos para determinar o comportamento dos chamados agentes econômicos, que não são só as pessoas, cada indivíduo, um vendedor. Regras de, por exemplo, tributação, taxação é a mesma coisa, né? Incentivos fiscais, regras, inclusive, no funcionamento da justiça, legislação, isso impacta o comportamento dos indivíduos e das empresas, das organizações também. Então, por exemplo, uma vez eu estava... Deixa eu terminar esse exemplo e depois eu falo de um caso, para ele tentar o caso real. Só para encerrar a discussão desse exemplo, eu usava esse exemplo só para isso, para falar da importância dos incentivos, como é que você desenhar uma pequena mudança pode fazer com uma regra, uma pequena modificação da regra pode fazer que ela seja muito mais eficaz para atingir um objetivo ou outro. Agora, inclusive, esse exemplo, pela primeira vez, está usando para discutir essa questão de como é que não é simples separar a geração da distribuição da renda.
ela também pensa agora o seguinte: o bolo para ser distribuído você pode pensar são as vendas ou a parcela das vendas referente a que parcela das vendas, cada 10%, que irá remunerar os vendedores, né? Então, se aqui você admite, na hora que a gente admite que a regra adotada na loja A tende a aumentar as vendas, você também está dizendo o seguinte: a loja aumentada na loja A tende a gerar um bolo, o total de comissão paga maior, muito maior. Agora, pergunta: qual das duas lojas vai haver maior desigualdade na remuneração referente à comissão dos vendedores? Vamos até, por simplicidade, dizer que todos os vendedores recebem o mesmo salário. Qual das duas lojas vai haver maior desigualdade de renda? Loja A entre os vendedores? Loja A, evidentemente, né? Loja A. Porque, inclusive, veja o seguinte: mesmo que os vendedores sejam igualmente dedicados, igualmente capazes de efetuar uma venda, igualmente atenciosos, tem sempre um efeito, uma questão de sorte, assim. Por exemplo, tem um vendedor que um dia que ele chega lá, entra uma pessoa que só fica fazendo pergunta e não compra. Tem a moça, a mulher entra na hora do sapato, testa vários sapatos e não compra nenhum, esse tipo de coisa. Enquanto talvez chega uma outra cliente, vai entrar, ver 2 sapatos e comprar logo os 2, esse tipo de coisa. Tá? Então, mesmo que os vendedores sejam igualmente dedicados, qualificados, atenciosos, os vendedores idênticos, que é relevante para convencer as pessoas, no tocante a convencer os potenciais clientes a comprarem um produto, vai surgir uma diferença na loja A, provavelmente, né? Enquanto na loja B não vai surgir diferença, tá? Então, você pode agora pensar o seguinte: se o seu objetivo era gerar igualdade entre os vendedores, a regra da loja B é mais eficaz para atingir esse objetivo. Mas ela impacta o tamanho, comparativamente à regra adotada na loja A, do valor que os vendedores vão receber como um todo. Está claro isso para todo mundo? Alguém quer fazer uma pergunta? Ok. Não, então vamos em frente, só discutir essa questão dos incentivos, um outro exemplo simples aqui. Por exemplo, questão de exploração de petróleo. Existem, chama, 2 tipos pelo que eu entendo, principais, chamada concessão. Basicamente, como é que isso funciona na maior parte, em vários locais? Não vou dizer em todos, mas inclusive no Brasil. Existe uma área que tem petróleo, aí o governo, ao invés de ele ir lá explorar diretamente, ele vende o direito de exploração do petróleo para alguma empresa, pode ser brasileira ou não. Volta e meia tem leilão para exploração de áreas de petróleo. E até algum momento, no governo Fernando Henrique, nós tínhamos chamado regime de concessão. Basicamente, era alguém tinha, uma entidade tinha um interesse numa área, ela tinha que chegar e comprar o direito de exploração. Então, por exemplo, pagava um certo valor, digamos, 1 bilhão de dólares por uma área. E o que ela conseguisse tirar dali era a receita da empresa. Obviamente, aí tem imposto, mas vamos tirar isso da discussão. Tá? Então, basicamente, no regime de concessão, uma empresa adquire, um conjunto de empresas adquire o direito de explorar a área, e o que ela conseguir tirar dali, ela vai ser remunerada com aquilo. Não conseguir tirar nada, não tem nada para ela.
Aí surgiu em algum momento a ideia do regime de... Trouxeram para aqui para o Brasil um tal de regime de partilha. O regime de partilha era a pessoa também, pelo que eu entendo, a pessoa pagava o potencial explorador pagava pelo direito de explorar um campo, uma região, mas teria que fazer essa exploração em parceria com a Petrobras. E isso foi vendido muito tempo como uma grande coisa, uma coisa muito boa. Uau! Digamos que seja uma coisa boa, efetivamente, não vou nem discutir isso. É o seguinte, você não consegue isso de graça, né? O que eu estou querendo dizer é muito simples. Suponha que você está disposto a pagar R$ 1.000 por um celular. O número 1.000 é bom que é fácil fazer a divisão. Está disposto a pagar R$ 1.000 por um celular. Aí alguém chega e diz para você, não, mas olha só, vamos fazer o seguinte, você quer pagar R$ 1.000 por celular, então, mas você não vai pagar R$ 1.000, não. Você compra esse celular aqui e você pode usar ele 50% do tempo. 50% fica com, sei lá, com outra pessoa. É necessariamente verdade, por exemplo, que você vai querer pagar R$ 500 por esse celular? Será que é? Não. Quer dizer, no meu caso, não. Eu quero comprar alguma coisa, seja lá o que for. Por exemplo, que seja esse aqui o exemplo, o celular. Estou disposto a pagar R$ 1.000. Aí alguém diz para mim, esse celular que custa R$ 1.000, você faz o seguinte, então você vai pagar 500 e você vai ficar com esse celular 50% do tempo, de manhã, ou dia sim, dia não. Um dia ele fica contigo, outro dia com outra pessoa. Tá? Agora me dá R$ 500, já que você queria pagar R$ 1.000 por isso. Não, mas eu não dou zero por isso. Isso aí eu não tenho interesse. Eu não tenho interesse nenhum em ter um aparelho celular que eu vou compartilhar com alguém. Obrigado, não vou comprar. Eu tenho interesse em pagar R$ 1.000 por um celular. O fato de eu ter interesse em pagar R$ 1.000 por um celular, eu não tenho interesse, não estabelece que eu queira pagar R$ 500 para compartilhar 50% dele. Assim, aí vai variar de pessoa para pessoa, né? Tá claro? Alguém quer fazer uma pergunta sobre isso que eu coloquei aqui até agora? Bom, não? Então, o que é o grande ponto desse regime de... Eu ia dizer, tal regime de partilha que surgiu aqui em algum momento? Parece que existia em outros países. Na hora que você diz que quem adquirir o direito de explorar um poço vai ter que explorar em parceria com uma dada empresa, seja Petrobras ou outra, o que você acha que isso faz com a propensão das pessoas ou das potenciais exploradores de comprarem o campo? Ou comprarem o direito de exploração? Ou terem interesse em participar ou terem interesse em explorar o referido campo? Obrigado, Dominique já colocou. Reduz, evidentemente, né? Então, mesmo que não é legal que a Petrobras vai estar lá pegando metade, mesmo que seja verdade, que é algo, uma boa ideia, você não consegue isso de graça. Que pode, em caso aqui, inclusive, voltando aqui para o caso do celular, você criar essa regra que duas pessoas têm que comprar, vão dividir 50%, talvez aquele celular que você conseguiria vender por R$ 1.000, talvez nem todo mundo seja tão desprezível como eu, você acha duas pessoas dispostas a cada uma pagar 300, por exemplo. Aí o celular vai por R$ 600, cada uma pagou 300, mas abriu mão de 600, né? Desculpa, abriu 600. Era 1.000, acabou. Se uma pessoa fosse comprar sozinha, acaba vendendo por 600, houve uma perda de 400, com esses números que eu estou colocando aqui. Então, o fato é que, na prática, é como se você pagasse pela parte. O governo paga pela imposição da exploração compartilhada. Não consegue de graça. Né? Então, o ponto é que, normalmente, os supostos benefícios, sejam eles benefícios de verdade ou não, eles não caem não vêm de graça. Tem um custo por trás deles. A coisa mais comum que tem. A coisa mais difícil que tem é conseguir alguma coisa efetivamente de graça, sem custo. Usualmente,
aparentemente não tem culpa, usualmente tem, difícil não ter. A exceção é que não haja custo. A regra é ver custo para conseguir algum benefício, ou às vezes para conseguir alguma coisa que não necessariamente é positiva até. Tá? Perguntas, senhores? Bom, então vamos entrar no tópico 2. Tópico 2. Ups, estou no folder errado. Já que nós temos esse recurso de apresentar as coisas aqui no quadro, eu vou abrir o PDF aqui. E neste tópico 2, nós falaremos de índice de preços e inflação. Então, vamos considerar a seguinte pergunta. Como podemos comparar o poder de compra de R$ 542,39 em janeiro de 2002 com o seu poder de compra hoje? Então, a ideia é assim, peguei um valor monetário qualquer, uma data genérica. Então, para deixar isso mais concreto, botei R$ 542,39 em janeiro de 2002. E eu quero comparar o poder de compra, ou seja, o que eu conseguiria comprar em janeiro de 2002 com esta quantia aqui, com o que eu consigo comprar na data atual, agosto de 2021. E a ferramenta para a gente atacar esse problema que foi colocado é o índice de preços. O livro-texto enfatiza o IPC, que é o índice de preços ao consumidor, a sigla IPC quer dizer Índice de Preço ao Consumidor dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos há vários índices de preço ao consumidor. No Brasil também. Tá? Desculpa. Vários índices de preço. Há vários índices de preço ao consumidor e outros índices, que não são índice de preço ao consumidor. Então, por exemplo, só com a sigla IPC, nós temos pelo menos 3 no Brasil. O IPC da Fundação Getúlio Vargas, do IBGE e DIEESE também tem um, se eu não estiver confuso. Acho que a FIP de São Paulo também tem um. Temos também o INPC, que é Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Tem o IPCA, que é Índice de Preços, acho que é atacado. IPCA. Não, desculpa, falei errado. Atacado é IPA, que veio depois, sigla lá no fim. O IPCA é Índice de Preço ao Consumidor Ampliado. Tá? Existe o IGP, que é Índice Geral de Preços, da Fundação Getúlio Vargas. Existe o IGPM, também da Fundação Getúlio Vargas, que é uma variante do IGP, surgiu depois. Existe o IPA, que é o Índice de Preços ao Atacado. Existe o INCC, Índice Nacional de Custo da Construção Civil. O chamado sistema de metas de inflação, que é estrutura, o arcabouço que governa a política monetária no Brasil, ele olha para a inflação do IPCA, que é um índice calculado pelo IBGE. Bom, o livro fala o tempo inteiro em índice ao preço consumidor, mas o que nós vamos falar vale para qualquer índice de preços. Aí, o conceito é geral. Ou seja, a abordagem do livro, apesar de ele falar índice de preço consumidor, é uma abordagem geral. Então, temos, em algum momento no livro, uma seção chamada o índice de preço ao consumidor. E o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos entender como é que se calcula o índice, como é que se monta, como é que se cria e como se calcula o índice de preços, como se avalia, né? Então, a gente vai discutir alguns procedimentos, mas, como já mencionei, esses procedimentos se aplicam a outros índices. Então, como é calculado o índice de preço ao consumidor? A ideia básica aqui é acompanhar o custo de aquisição de uma cesta de bens. O que é uma cesta de bens? Um conjunto de bens. 5 quilos de alcatra, 10 tubos de pasta de dente, 8 rolos de papel higiênico, 3 quilos de arroz, uma lista. Como se fosse uma lista de compras fixa. Aí,
Você supõe que X agora um valor monetário qualquer. Por exemplo, R$ 50. E isso que eu estou chamando de V subscrito T é o preço da cesta de bem na data T. Aí eu digo que a fração X sobre VT é a quantidade de cestas que é possível comprar na data T com a quantia X. O que é isso, Alexandre? A ideia é simples. Por exemplo, uma coisa bem simples. Supõe que eu tenha em mãos R$ 10 e tenho, por exemplo, um café, uma xícara de café numa padaria, custa R$ 2 a unidade. Quanto com esses R$ 10, quantas xícaras eu consigo comprar? 5, né? Porque 5 é igual 10 sobre 2. Tá legal? Alguma pergunta até aqui? Então, nas notas de aula, eu simplesmente generalizei. Eu fiz o X, é o 10, é o genérico, e o preço, eu chamo de VT, que aí, ao invés de, o V é o valor da cesta de bem, ao invés de ser o preço de um bem, de um café, uma xícara de café, é o preço de uma cesta, de uma lista de bens. 5 quilos de arroz, 4 quilos de feijão, 8 rolos de papel higiênico, 2 tubos de pasta de dente, tá? Assim vai. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Bom, então qual é o procedimento de cálculo? Etapa 1. A gente define a cesta, estabelece uma lista de bens com quantidades associadas para cada bem. Etapa 2. Coletar o preço de cada componente da cesta, ou seja, verificar qual é o preço de cada componente da cesta. 3. Calcular o custo de aquisição da cesta. Quanto custa comprar aquela cesta. 4. Escolher um ano base e calcular um índice. Então, a gente tem que fazer 4 coisas. 3 primeiras. Não, a primeira é bem simples. Definir a cesta. Lista bens e está feito. Ah, mas como é que a gente define esses bens? Aí tem chamado pesquisa de orçamento familiar. Tem gente, ou seja, pesquisadores que saem a campo, levantam dados sobre o que as famílias estão gastando. É por isso que você tem inclusive vários índices de preços. O consumidor, por exemplo, vai ter um índice específico para famílias com renda até 5 salários mínimos. Vai ter um outro índice que é para famílias com renda de 10 a 20 salários mínimos. E assim vai. Porque o padrão de gastos varia de acordo com a renda também, né? Então, a ideia é que você levanta a informação, o comportamento dos gastos das famílias e tenta criar uma cesta que seja representativa dos gastos dessas pessoas. Então, itens como aluguel, energia elétrica, entram em boa parte dos índices. Bom, aí definiu, você listou. Digamos que a cesta tenha 50 bens. O que tem que ser feito é o acompanhamento regular do preço de cada um desses bens. Então, na prática, o que acontece é que cada uma dessas entidades que calcula esses índices tem um mecanismo, tem um sistema, um grupo de pessoas que vão itens como tomate, feijão, carne, alface. As pessoas vão ao supermercado, possivelmente feira livre também, levantar o preço de cada item. Outros itens, a pesquisa tem que ser feita de outra forma, né? O aluguel, possivelmente, é feito pesquisa pelos anúncios disponíveis e assim vai. Bom, aí depois você tem a cesta definida, coletou o preço, você calcula o custo de aquisição da cesta. E aí vem o item 4. E agora? Então, acho que daqui para frente a melhor coisa que a gente faz é lidar com um exemplo. Então, só antes de fazer o exemplo, vamos só discutir esta fórmula que aparece aqui. A dita fórmula, então, ela diz o seguinte: PT é igual a VT sobre VB vezes 100. De novo, 100 tá, assim como no deflator do PIB,
100 está aqui só para codificar a escala. Então, aqui no ano base, o índice de preços vai ser igual a 100. Por quê? Faça o Tzinho nessa fórmula aqui ser igual a B. Que é o B, então, é o ano base, digamos, 2010. O índice de preço normalmente é um mês/ano. Agosto de 2014, por exemplo. Os índices de preço são apurados mensalmente. Então, você vai ter isso aqui, VB sobre VB vezes 100, que é igual a 1 vezes 100, que é igual a 100. Então, o índice de preço é sempre igual a 100 no ano base, ou na data base, período base. Tá? E a próxima etapa, depois que a gente avaliou o índice de preços, a gente calcula a taxa de inflação. Os economistas tradicionalmente usam a letra grega com bastante frequência, π, para denotar a taxa de inflação. Como é que você calcula? Você pega o índice de inflação no mês T, ou no ano T. Você pega o índice de preço do mês, subtrai dele o do mês anterior, divide tudo pelo mês anterior, multiplica por 100. Então, observe que a taxa de inflação é pura e simplesmente a taxa de variação percentual do índice de preços. Então, quando a gente diz, olha, a inflação pelo IPCA do IBGE foi igual a 2% em 2020, isso quer dizer que ao longo do ano de 2020, o índice de preços cresceu 2%, o IPCA cresceu 2% quando comparado ao seu valor no final de no final do ano anterior. Estamos falando em eu falei 2020, né? Se ao longo de 2020 a inflação foi 2%, quer dizer que no final de 2020 o IPCA tinha crescido 2% quando comparado ao seu valor no final de 2019. Alguma pergunta até aqui, gente? Bom, aí nas notas de aula, agora aqui, tem umas contas, essas aqui. Eu vou pulá-las no momento, fazer o exemplo numérico, depois eu volto para essa conta aqui que eu estou pulando. Tá? Acho que fica mais fácil fazer o exemplo aqui, tirado da página 205 do livro texto. Então, basicamente, aqui a gente vai fazer um exemplo bem simplesinho, hipotético, onde a gente aplica esses procedimentos. 5 pontos aqui. Então, etapa 1, definir uma cesta. Então, o nosso autor ele define essa cesta bem simples. Tem 2 bens, cachorro-quente, chama de C, e hambúrguer. Tá? Somente 2 bens. Nenhum índice de preço tem somente 2 bens. Tem muito mais, mas como o livro fez, somente com 2. O procedimento, a lógica, independe do número de bens que tem na cesta. E lembra que a cesta tem um grupo de bens que entra, aqui no caso, cachorro-quente e hambúrguer, e quantidade de cada bem. Por exemplo, 8 rolas de papel higiênico, 5 quilos de arroz. Então, aqui as quantidades são as seguintes: 4 unidades de cachorro-quente, 2 unidades de hambúrguer para a nossa cesta. Aí, etapa 2, coletar preços. Então, é feito o levantamento de preço, então o autor coloca, o Menkel colocou essa informação que vocês têm aqui no final da página 2. A tabelinha é bem simples. A informação para 3 anos, 2010, 11 e 12. E o preço do cachorro-quente e o hambúrguer nos respectivos anos. Aí alguém que pode pensar, mas espera aí, que o preço não necessariamente é constante no ano, né? Ele pode ir variando. O que acontece? É que é feito, na prática, falar como é feito os índices verdadeiros, no mundo real. São feitas várias coletas ao longo do mês. Os índices são apurados mensalmente, né? São feitas várias coletas ao longo do mês e toma-se um preço médio. Então, por exemplo, o tomate estava custando, sei lá, R$ 1,90 o quilo no primeiro dia de coleta, no quinto dia de coleta, R$ 2,10, no outro dia, R$ 1,80. Apura tudo e toma uma média ao longo do... Aí, aquele preço médio é o considerado preço do tomate no mês. Alguma pergunta até aqui, gente?
Não? Então, a gente vai continuar avançando. A etapa 3 é calcular o custo de aquisição da cesta. Então, vamos lá. Vou, de novo, usar o print screen e colar, como eu fiz na aula anterior, algumas coisas aqui no quadro. Então, daqui do Paint, eu consigo pegar o quadro. Então, eu vou colar, editar, colar. Colocar este senhor aqui. E agora eu quero colar outras duas, também essas quantidades aqui. Ok. E aparece com uns riscozinhos aqui que eu não queria. Uma coisa não está funcionando aqui do jeito que eu quero. O racha não está funcionando. Ficou uma marcação aqui que eu não consigo tirar. Mas tudo, vamos deixar ali. Melhor deixar, não sei escrever. Bom. Perdão, consigo tirar essa aqui? Consegui, olha aqui. Essa aqui não sai. Bom, deixa. Não perder tempo com isso. Fato que dá para, imagino que dê para ver, né? Então, a gente vai calcular o custo de aquisição da cesta. Então, em 2010, como é que vai esse custo de aquisição da cesta em 2010? As quantidades vão ficar fixas. Preço 1, o outro preço é 2. Então, em 2010, para eu comprar 4 cachorro-quentes e 2 hambúrgueres, eu precisava de R$8 ou $8. Depende, 8 unidades monetárias. 2011. Lembrando, as quantidades estão fixas. Eu precisava de aqui 2 vezes 4, mais 3 vezes 2. Isso é 8 mais 6, 14. E 2012. As quantidades da cesta estão fixas. 4 e 2 unidades. Preço 3. Então, aqui deu 12. Mais 8, 20. Espero que esses números apareçam na nota de aula. Assim, 8, 14 e 20. Alguma dúvida até aqui? Não? Então, vamos continuar avançando. Aí, a nossa próxima etapa, então, etapa 3, tá vendo? Vamos lá. Voltar. A gente tem que definir a cesta, a gente definiu 4 cachorro-quentes, 2 hambúrgueres. Coletar o preço de cada componente da cesta, foi feito, a informação que está nessa tabela aqui. Calcular o custo de aquisição da cesta, a gente já fez, os números foram 8, 14 e 20. Escolher um ano base e calcular o índice. Então, o ano base, a escolha dele é arbitrária. Não é tão arbitrária, não. Muitas vezes vai... Se eu não tiver... Aí eu vou permanecer cauteloso. Eu tenho a impressão, mas eu posso estar enganado, que normalmente, basicamente, quando eu falei, quando você define a cesta, você faz uma pesquisa de gastos dos agentes. Essa pesquisa não é refeita toda semana, porque isso tem um custo, né? Tem que contratar a gente para levantar dados, tudo isso. Então, se eu não estiver confuso, normalmente o ano base, o período base é o período que você está associado ao período que você levantou as informações referentes ao gasto, os gastos das famílias ou dos indivíduos. Posso estar enganado, mas tenho a impressão que é isso o procedimento. Aqui, para nós, vamos fazer como livro. Escolhe um ano como base. O livro definiu
arbitrariamente, que a base, o ano base, o período base é 2010. Então, agora a gente vai calcular o índice de preços. O P de 2010 vai ser, pura e simplesmente, V de 2010 sobre o V base vezes 100. Mas isso aqui vai ser 100. Por quê? Porque B é igual a 2010, né? Então, isso aqui vai ser V de 2010 sobre V de 2010, que é 1 vezes 100. E o preço, índice de preço de 2011, vai ser o V de 2011 sobre o VB vezes 100, que vai ser, então, igual a 14 sobre 8 vezes 100. Isso aqui foi calculado nas notas de aula, dá 175, é um número inteiro esse. 14 sobre 8 é 1,75. E o P de 2012? Vai ser V de 2012 sobre VB vezes 100, que é igual a 20 sobre 8 vezes 100, que vai ser igual a 250. 250. Ok, então o que nós temos aqui, resumindo? Até aqui nós temos que o índice de preço em 2010 é 100, o índice de preço em 2011 é 175, e o índice de preços em 2012 é igual a 250. A etapa 5 consiste em utilizar o índice de preços para calcular a taxa de inflação. Alguém se opõe que eu apague o quadro? Não houve protestos, então eu apagarei. Está acontecendo alguma coisa. Não é isso aqui. Aqui eu falei. Veja bem, agora entendeu. Eu copiei e colei 2 vezes, esse foi copiado e colado. Inicialmente, a primeira copiar e colar, que essa tabela aqui, eu não consigo apagar. Então, é mais fácil eu abrir um novo. Não. Pronto. Porque aqui ele fechou a minha... É isso aqui, a palheta de pincéis. Vou a tela aqui. Bom. Então, vamos fazer a etapa 5, que é calcular a taxa de inflação. O que é a taxa de inflação? Lembra que a gente tem 3 anos. 2010, 2011, 2012. Nós vamos ter podemos calcular a taxa de inflação para 2 anos. Por quê? A taxa de inflação envolve comparar o preço o índice de preço de um ano com o índice de preço do ano anterior. A gente não tem o índice de preço de 2009, então não há como calcular a taxa de inflação de 2009. Então, a gente vai calcular a taxa de inflação para 2011. Então, a taxa de inflação de 2011 é igual ao P de 2011 menos o P de 2010, dividido pelo próprio P de 2010, índice de preço, vezes 100. Então, isso é 175 menos 100 sobre 100 vezes 100. Aqui a conta é muito fácil, aqui dá 75%, exato. Tá? E a inflação de 2012? Vai ser o nível de preço de 2012 menos P de 2011 sobre o P de 2011 vezes 100, que é igual ao P de 2012, que a gente já calculado 250, menos, aqui não é 100 não, é importante, aqui é o de 2011, é 175, dividido por 175, vezes 100, aí aqui é preciso pegar a calculadora, e isso vai dar aproximadamente
42,9%. Sendo, atenção, assim como na lista, assim como em sala, se isso cair em prova, pelo menos uma casa decimal, tá bom, senhores? Pelo menos uma casa decimal, se cair em prova. Se o número for inteiro, pode colocar como eu coloquei ali, 75%. Tá? Mas sendo o número não sendo inteiro, tem que usar pelo menos uma decimal. Perguntas? Não? Então, quando vocês ouvem falar, a inflação pelo IPCA ou pelo GPM foi algo similar. Desculpa. Essencialmente, foi feito aquilo que nós fizemos aqui agora nesses últimos minutos. Aí, a próxima sessão fala em problemas no cálculo do custo de vida, mas antes da gente entrar nesse problema do cálculo de vida, eu quero voltar para esta matemática aqui. Por quê? Bom, uma das razões é que ela está aqui nas notas de aula, eu deveria discutir. Né? Como eu falei, vou pular, depois a gente volta para ela. Então, lá, quando a gente calculou a taxa de inflação, nós fizemos essa continha aqui, simplesmente. Que é a mesma coisa que fazer essa outra conta aqui. Tá? Mesma coisa. Mas agora, observem que o índice de preço é dado por essa... Lembrem que o índice de preço é dado por essa fórmula. Eu vou reproduzir aqui. Então, o índice de preço de uma certa data é igual ao VT sobre VB vezes 100. Você pode, então, escrevê-lo assim. Ó. Então, o que está acontecendo aqui na prática, na verdade, pode ser, eu falei, o 100 está ali só para definir a escala, mas não é só o 100 que está ali para definir uma escala, não. O VB também pode interpretar assim. Tá? Eu gosto de pensar como se o índice, para tal índice, para fins práticos, inclusive o nosso autor, o Menck, vai fazer isso mais à frente, alguns capítulos mais à frente, como se o índice de preço fosse o próprio custo de aquisição da cesta. Assim, isso é só uma questão de unidade, efetivamente. É o que você está dizendo. Vamos lá. Claramente, o 100 está aqui só para definir, fazer com que o índice de preço saia de 100. Se eu, ao invés de 100, não colocasse nada, ou seja, deixasse vezes 1, o índice de preços na database seria igual a 1. Se eu apagasse o 100 e colocasse 15 zilhões, o índice de preço na database seria 15 zilhões. Tá? Então, o índice de preço está ali só para... O índice de preço não, o 100. Só para fazer com que o índice de preços na database seja igual a 100. O VB, ele aparece por quê? Porque, vamos lá, qual é a unidade do índice do PT, desse PT? Qual é esta fórmula que está aqui? Qual é a unidade do PT? Ele é adimensional. Por quê? O V expresso em reais. O VB, reais. Então, você cancela as unidades. E esse 100 que aparece à direita é adimensional também, tá? Então, o índice de preço ele é adimensional. Então, inclusive, por exemplo, aqui a gente calculou que o P de 2011 era 175, tá? É 175. Não faça isso aqui. Isso está errado. Tá? Não faz isso, não. Esse preço não tem... Ele é 170, tá? Então, não coloca essa percentagem ali que está errado. Então, o índice de preço é adimensional. Tá? Então, você pode interpretar assim. O 100 aparece para fazer com que o índice de preço seja igual a 100 na database, e essa fração aqui, ela aparece para fazer com que o índice de preço seja adimensional. Tá? E se você não tiver problema em trabalhar com índice de preço igual a unidade monetária, você pode simplesmente dizer que o PT é igual ao próprio custo da aquisição da cesta. Inclusive, para fins de cálculo da taxa de inflação, tanto faz você utilizar esta fórmula, as duas fórmulas que eu vou marcar em vermelho, para calcular a taxa da inflação, tanto faz você trabalhar com isto aqui,
ou com isto aqui. Você utiliza a definição que o livro apresentou e acha a taxa de inflação de 50%. Se você trabalhar com esta definição alternativa, você vai achar uma taxa de inflação de 50%. Essa é a álgebra que eu pulei. Vamos checar aqui. Alguém se opõe que eu apague o quadro? Ninguém falou nada, então eu irei apagar. Perguntas? Dúvidas? Vou seguir. Então vamos lá. Vamos calcular. O ponto aqui, lembra, observem, que a taxa de inflação ela é dada por esta fórmula aqui. Vamos calcular. Trabalhar um pouco essa forma usando a definição de preço. Que o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Vou trabalhar com essa fração aqui. Então, essa aqui é a fórmula do índice de preços na data T-1. Aqui é a fórmula do índice de preços na data T. E aqui, de novo, a fórmula do índice de preços na data T-1. Ele tem exatamente essa expressão. Não tem exatamente essa expressão nas notas de aula, não. O que eu pulei nas notas de aula agora que eu estou vendo? Eu já cortei nas notas de aula, nem escrevi. O que eu vou cortar aqui agora em verde. Esse 100 aqui, ó, corta, 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 né? Que, por exemplo, 100 pode vir em evidência aqui. Ficaria multiplicando. Podemos fazer também? Pronto. Tem que ser preguiçoso, Alexandre. Vamos fazer. Você pode então escrever isso aqui assim, ó. Aí a gente corta. Vezes 100. É difícil escrever aqui. Era muito melhor na época que eu podia escrever no quadro. Agora sim, agora você pode, por exemplo, eu já podia fazer antes também, evidentemente. Corta 100 com 100. Isso aqui vai ser igual. Então, continuando na linha de baixo. VT sobre VB, tudo isso menos VT menos 1 sobre VB sobre VB. VT menos 1 sobre VB. Tá? Essa expressão que aparece na nota de aula. Na nota de aula eu pulei e cortei essa passagem intermediária. Aí, o que a gente pode fazer? Você pode multiplicar embaixo e em cima, conforme as notas de aula, por VB. Então, você vai ter VB multiplicando VT sobre... Aí cancela. Deixa eu marcar aqui em verde quem cancela com quem aqui. Estou usando cores. Este aqui cancela com este aqui. E, trivialmente, este outro senhor aqui cancela com aquele outro senhor. O que vai sobrar no fim, você faz essa simplificação, é isso aqui.
Tá? Bom, então agora, junta tudo isso, o que você tem? Eu tenho, vamos tentar marcar aqui, cores. Usei verde, usei um cinza com preto, não usei o preto ainda. Que esta fração aqui é igual a esta fração aqui. Consequentemente, olhando ali para a fórmula da inflação, eu posso dizer o seguinte, que a inflação também é igual, como essa fração aqui à direita é igual àquela ali, eu posso pegar essa fração que está aqui, que é essa aqui, e substituir por essa outra à direita. Ok? Então, a taxa de inflação também pode ser, você pode calcular a taxa de inflação olhando apenas para a variação do custo de aquisição da cesta, ou conforme a definição tradicional, que é a que aparece no livro texto, em outros livros texto, olhando para a variação do percentual do índice de preços. Tanto faz. Olha para uma ou para outra, vai dar o mesmo resultado. Se você usou essa fórmula, você achou 40%, se você usar essa outra, você vai achar 40%. E vice-versa. Perguntas? Não? Então, o que acontece aqui agora? A gente entra tem uma sessão nas notas de aula, que também tem no livro, intitulada Problemas no Cálculo do Custo de Vida. Por quê? Temos problema. Vamos tentar deixar claro. Qual é a ideia do índice de preço? É de fornecer uma medida da evolução do custo de vida em um dado país, ou estado, ou localidade. Tá? Então, por exemplo, tem índice de preços que são regionais. Você calcula o índice de preço no estado ou na cidade de São Paulo, ou na região metropolitana tal. Tá certo? Tem outros que têm um alcance mais amplo, são índices nacionais, assim vai. Bom, então, mas a ideia é fornecer uma medida da evolução do custo de vida, do custo de aquisição de uma cesta que está fixa. Desculpe, não, perdão, falei errado. O que ele faz, o índice de preço, na prática, ele mensura a evolução do custo de aquisição de uma dada cesta de bens. E você faz isso por quê? Porque você quer, é o instrumento que você tem para acompanhar, que os economistas conseguiram bolar, economistas estatísticos, criar para acompanhar a evolução do custo de vida. Agora, o pequeno problema, o primeiro problema que tem é a chamada tendência à substituição. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, suponha que numa certa cesta, você tinha um bem 1, num certo índice de preço, a cesta subjacente ao índice de preços tem, digamos, 10 quilos de carne e 20 quilos de peixe, por exemplo. Porém, por alguma coisa aconteceu que o preço P1 aqui é o preço do peixe, tá? O preço do peixe e delta percentual quer dizer variação percentual. Não, preço da carne, tá? P1 é preço da carne, é 1, peixe 2, desculpe. O preço da carne cresceu 40%, enquanto o preço do peixe digamos que ficou constante, por simplicidade. Tá? Então, o que tende a acontecer nessa situação? As pessoas tendem a substituir carne por peixe, né? Reduzir o consumo de carne e passar a consumir um pouco mais de peixe. O problema é que no índice de preços, as quantidades estão fixas. Então, o que vai acontecer é o fato de o índice de preços, trabalhar com as quantidades fixas, na prática, você está superestimando
ou a variação do custo de vida. Porque no mundo real, o que as pessoas efetivamente vão fazer, elas não vão manter as quantidades fixas, elas vão reduzir o consumo de carne e aumentar o consumo de peixe. Elas vão substituir na direção daqueles bens que ficaram, tendem a substituir na direção dos bens que ficaram relativamente mais baratos ou relativamente menos caros. Então, o fato de existir uma tendência à substituição devido nem todos os preços crescerem à mesma taxa, ou variarem pela mesma taxa, faz com que os agentes tendam a consumir mais daqueles que ficaram relativamente mais baratos, menos daqueles que ficaram relativamente mais caros. Isso faz com que o índice de preço tenda a superestimar o efetivo custo de vida, a variação do custo de vida. Tá? Perguntas até aqui? Outro problema: surgimento de novos bens. O que você está querendo dizer, Alexandre? Vamos lá. Suponha que pega um celular, qualquer um dos senhores tem aí no momento, ou esse smartphone que tem internet aqui. Qual era o preço de um celular desse no ano de 2000? Não existia o bem, né? Mas, na verdade, se for matematicamente falando, poderia até dizer que o preço é infinito, porque eu chegava lá, quero dou 1 milhão pelo bem, não tinha o bem. Você nem ia fazer, porque você não concebia a existência desse bem, tá? Mas então, se for, o ponto que eu estou querendo deixar claro é o seguinte: o surgimento de novos bens amplia as possibilidades de consumo de uma forma que o índice de preços não tem condição de mensurar. Você constrói o índice de preços, ou você só vai levar em consideração o surgimento de novos bens quando a cesta subjacente for reavaliada, tá certo? Então, o surgimento de novos bens não pode fazer com que, a princípio, que o consumidor piore o custo de vida, porque em tese, ele teria a opção de não comprar um novo bem. Então, me abster desse bem. Então, isso também tende a fazer com que o surgimento de novos bens o surgimento de novos bens também tende a fazer com que o índice de preço superestime o efetivo crescimento do custo de vida. Mudança não mensurada de qualidade, a mesma coisa. Eu falei de celular. Na verdade, o que eu fiz aqui foi celular já existia em 2000, né? Se não me falha a memória. Então, o que eu estou falando, a mudança de qualidade. Criou o mesmo aparelho. Então, você vai. Não sei se é correto dizer que um smartphone é o mesmo aparelho que um celular que você tinha em 2000, mas o fato é que uma coisa mais concreta, falar mudança de qualidade. Você pega hoje um celular ponta de linha, o que era um celular ponta de linha em 2015, ele é mais lento, é capaz de executar menos tarefas, tinha uma câmera fotográfica pior do que um celular ponta de linha hoje, né? E às vezes o preço pode ser talvez seja maior, mas vamos simular, suponha que é o mesmo preço. Então houve também um ganho que não foi, dificilmente vai ser menor, o índice de preço vai ter dificuldade de capturar. Então, junta tudo isso, esses 3 fatores, que os índices de preço eles tendem a superestimar o que seria, entre aspas, a verdadeira taxa de inflação. Pode ser, ok? Perguntas? Não temos. Então, a gente tem mais uma sessãozinha rápida aqui, que é o deflator do PIB versus índice de preço ao consumidor. O livro tem uma discussão, uma sessão que vocês podem ler, e eu adiciono aqui duas diferenças que o livro não mencionou, que eu mencionei no tópico passado. A periodicidade, esses índices todos que a gente ouve falar, IGPM, IGP, IPCA, estão disponíveis mensalmente. O deflator do PIB, trimestral, no melhor cenário, quando é feito o cálculo do PIB trimestral. E também a velocidade de cálculo. Por isso, aí a Rafaela vai fazer uma pergunta. Diga, Rafaela. Perdão, professor. Desculpa, agora que eu vi que está no chat, né? Eu não tinha percebido. É essa do chat? Sim, é essa. Deixa só eu encerrar essa sessão e eu olho para a pergunta, pode ser? Pode ser, obrigada. Obrigado. A outra, então, eu falei, a periodicidade, que você pode calcular esses índices de forma
os índices usuais são calculados mensalmente, o deflator do PIB não é mensurado, e a velocidade de cálculo. Por exemplo, é o seguinte, por exemplo, boa parte dos índices, por exemplo, o IPCA referente a julho deste ano deverá ser divulgado, digamos, até 10 ou 15 de agosto. Ao longo do mês de agosto, mas antes do fim de agosto, o IPCA de julho será conhecido e a taxa de inflação será conhecida. Agora, tem mais. O chamado IGPM, ele é conhecido, ele é divulgado antes do fim do mês até. Vamos ver se a gente consegue ilustrar isso com olhando aqui algum website. Vamos lá. IPCA, IGPM. Não quero ver projeções. Deixa eu ver aqui. Indicadores financeiros, IGPM, IPCA. Tem uns. Tem um diabo que eu não conheço esse site, não. Ambima. O que a Ambima divulga? Não. Eu vou pegar esse outro site que eu não. Deixa eu ver aqui, o G1. Não que deixe o G1 ser necessariamente melhor do que os outros. Deixa eu clicar aqui no G1. G1 tem os indicadores financeiros? Não, né? Deixa eu pegar esse indicadores minhaeconomia.com.br. Não. Tabela das. Não estou achando. O fato é o seguinte, senhor. Fico devendo essa. Mas o fato é que, né, quando tinha jornal, né, porque eu olhava o jornal impresso, você sempre via lá. No final do mês, o IGPM já estava disponível. Por exemplo, o IGPM de julho já está disponível. E dos outros meses, dos outros não. Por que aconteceu? O IGPM é um índice calculado pela Fundação Getúlio Vargas. E ele é baseado, é uma variante do chamado IGP, IGP quer dizer Índice Geral de Preços. Índice Geral de Preços, disponibilidade interna. O M quer dizer de mercado, que a Fundação Getúlio Vargas foi contratado por instituições de mercado financeiro para criar um índice que ficasse disponível antes do fim do mês. Já eu vou dizer por que isso tem alguma relevância. Então, a ideia é a seguinte. Ao longo do mês, pegar um mês com 30 dias, as entidades que apuram os índices, os diversos índices de preços, fazem coleta de preços. Por exemplo, vamos dizer que aqui a coleta 1 é do momento, a coleta 2, a coleta 3, coleta 4 e a coleta 5. Eu que essa aqui fosse no dia quinta coleta, seja feita no dia 28. Então, são feitas 5 ou 10 coletas de preço, e a última delas é feita dia 28, 29, uma coisa assim. Aí, feito todos esses cálculos, esse levantamento é o índice de preço. Por hoje é mais rápido que no passado, mas tem todo um trabalho que as pessoas devem checar se o resultado faz sentido, se não tem, por exemplo, em algum lugar ali uma variação de 5 milhões por cento num dado bem, tem um certo trabalho. Então, o que é que acontece? O índice de preços, tradicionalmente,
tradicional, que é onde a coleta é feita conforme eu mostrei aqui, ele acabaria sendo divulgado, digamos, por volta, digamos, do dia 8, digamos, de botar assim, dia 10 do mês subsequente. Tem que levantar, fez levantamento de dados, os dados são processados, checa se está tudo consistente, se não tem nenhum erro de digitação, esse tipo de coisa. Feito tudo isso, por volta do dia 5, 8, 10, no começo do mês seguinte, os dados, o resultado é divulgado. O único que eu conheço que não é divulgado no começo do mês, dos índices disponíveis aqui no Brasil, que não é divulgado no começo do mês subsequente, é como eu falei, é o IGPM. O IGPM ele é um procedimento um pouco diferente. É como se você pegasse a última coleta, que aqui está, você corta, não faz essa coleta, e coloca no lugar dela uma coleta no final de dados, preços no fim do mês anterior. Ok? Ops, eu tinha posto os números para cima, deixa eu botar para cima aqui também. Então, o que acontece? Isso aqui é feito por volta do dia 24, mais ou menos. Então, há tempo de fazer tudo que tem que ser feito, vou checar os dados e divulgar o GPM ali no dia 28 e 29. Ok? Então, o GPM é divulgado sempre no finalzinho do mês em curso. Mas por que ele tem essa mágica? Porque ele, como você pode interpretar assim, ele deslocou o período de coleta um pouco, e uma parte é feita com os dados do fim do mês anterior. Até onde eu sei, não sei se isso mudou, pelo menos na época que o GPM surgiu, a única diferença que existia entre esses dois senhores aqui, o GPDE é mais antigo, eu te falei, era o período de coleta. Mesma cesta subjacente, a diferença é que o GPDM tinha um período de coleta diferente do GPDI. Tá? Então, agora, por que isso teve alguma relevância? Como eu falei, entidade de mercado financeiro, que as entidades queriam ter um índice que ficasse disponível no fim do mês para ser utilizado em reajuste de instrumentos, ativos financeiros como CDB indexado. Por exemplo, tem CDB que vai ser resgatado no fim do mês, então você quer um indicador que esteja disponível no fim do mês. E hoje, por exemplo, o GPM é muito popular, inclusive, para contrato de aluguel. Até onde eu sei, não todo, mas quase todos os contratos de aluguel são atrelados, aluguel de imóvel, né? Atrelados, não é só aluguel, não, prestação de serviço também, internet, TV a cabo, também atrelado, é corrigido pelo IGPM. Então, por exemplo, no caso do aluguel, a vantagem, por exemplo, o aluguel é devido no começo do mês. Então, quando tem aquele reajuste que tem uma vez por ano, já não tem que esperar a divulgação do índice lá no dia 10 e atrasar um pouco o pagamento. Tá? Então, uma das grandes vantagens desses índices de preços, IGPM, IPCA e outros, com relação ao deflator do PIB, uma delas é a velocidade de cálculo e o fato de ficar disponível assim, rapidamente. Pouco, no caso do IGPM, durante o mês em questão, os outros índices, poucos dias depois do final do mês. Eu não esqueci da pergunta da Rafaela. Sobre esse tópico aqui, alguém quer fazer uma pergunta? Bom, e a pergunta da Rafaela, então. O que tinha acontecido aqui, Rafael, perfeito. Quando eu apresentei a definição de taxa de inflação, vamos colocar em preto mesmo. Eu uso mais o azul, mas podemos usar o preto. Eu disse que ela era dada por essa fórmula aqui. Tá? O que é essa fórmula? Aqui é simplesmente a variação percentual do índice de preços, que é o P, né? De um mês ou de um período para o outro. Até aqui você está acompanhando, Rafael? Tá ok? Sim, estou acompanhando. Aí eu fiz uma contareba e disse o seguinte, mas você pode também, se você quiser, você calcular
Então, vamos lá. Aquilo que está ali no quadro até agora, essa fórmula aqui. A taxa de inflação é a variação percentual do índice de preço. Mas eu falei, você pode, inclusive, calcular a inflação com essa fórmula alternativa aqui. A álgebra que eu fiz já estabeleceu que o resultado é o mesmo. Porque quando a gente fez a conta, a gente concluiu que as duas frações em verde, essa fração aqui, é igual a essa outra fração aqui. Então, você pode simplesmente dizer o seguinte, olha, Fórmula 1, a inflação é igual à variação percentual do índice de preços. Fórmula 2, a inflação é igual à variação percentual do custo de aquisição daquela cesta que está subjacente ao índice que você está usando. Tá? Entendi. Porque era essa relação, a minha dúvida era se de fato a relação era que a taxa de inflação ela poderia ser relacionada à variação do preço das cestas. Pode, porque o que acontece é que essa fração aqui é igual à fração de cima. Tá ok? Tudo bem, professor. Obrigada. Então, o que acontece é que, vamos lá, os índices de preço, eu vou entrar, por exemplo, no site do BPA Data, você vai achar um índice, olhar lá, base tal, índice tal, base tal, ele é 100. Os IBGE, os outros institutos calculam da forma que a gente discute aqui no livro. Mas para muitas coisas, a economia, no Maker faz mais à frente, na prática, ele usa o índice de preço como se o índice de preço fosse igual a isso aqui. Tá? E tanto faz, para cálculo da inflação, é a mesma coisa. Eu gosto de pensar simplesmente uma questão de unidade. Ou se você trabalha com PT, do jeito que a gente definiu, ou com o próprio VT. Perguntas? Então, a gente vai entrar aqui na seção corrigindo as variáveis econômicas, que isso aqui vai ficar um pouco longo para essa sessão, então, só para a gente ter... E eu fiquei devendo aqui alguma coisa. Com sorte, para a aula que vem, eu consigo trazer um lugar que, por exemplo, às vezes você pega um site de indicadores financeiros e aparece, por exemplo, o Globo, né, porque eu pegava no papel, ficava lá. Você chegava no final do mês, você tinha o IGPM de julho, mas você ainda não tinha o IPCA de julho. Vamos abrir aqui rapidamente. Vamos no site do IPEA Data, para o qual eu tenho um link aqui no site da disciplina. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, IPCA. Preço, por exemplo, IPCA, não. Aqui quando fala assim, percentagem anual, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Tá dando para ver, gente? Isso já é a variação percentual, tá? Então, querendo ver se eu acho que o IPCA, o próprio índice. Aí, observa que o IPCA tem vários subsetores. Dentro do IPCA tem uma parte de alimentos e bebidas. Então o IPCA é um índice que tem vários bens lá dentro. Então, vai ter a parte de vestiário, comunicação, despesa, educação, tá? O IPCA tem bastante coisa. Não, 29. Mensal. Aqui, olha só, índice. Tá? Ele dá o índice do IPCA. E aqui, dezembro de 1993, 100. Então, aqui o período base do IPCA aqui é dezembro de 1993, tem um gráfico de 2006. Mas aqui tem a tabela. Então, vamos lá. Dezembro de 1993. 1993, 12. Apareceu aqui, ó. Cadê, Alexandre? Ele sumiu. Tem que estar aqui um pouquinho para cima. Apareceu agora aqui. Pronto. Dezembro de 1993,12, dezembro de 93, o IPCA era igual a 100, tá? Então, a inflação em janeiro de 94, trivialmente, foi 41,31% no mês. Tá? 41% no mês. Para calcular essa variação percentual aqui. Ok? Perguntas? Perguntas, senhor? Dúvidas? Juliana disse que não tem. Acho que está todo mundo dizendo que não tem. Então, acho que nós vamos parar por aqui hoje.
Então, eu vou interromper a gravação. Não, aqui é a apresentação. A gravação é aqui. Stop record.